Pacotão de notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado na véspera do jogo mais importante dos últimos 15 anos do Fluminense. Amanhã tem semifinal da Libertadores, tem Internacional e Fluminense lá no Beira-Rio. E nesse vídeo aqui trarei algumas informações do Flu para vocês. Tem desfalque de última hora do Fluminense, uma notícia que pega de surpresa a torcida tricolor. Vamos falar ainda da indefinição de Fernando Diniz com a escalação tricolor para a partida de amanhã, além dos resultados dos semifinalistas nesse final de semana e uma curiosidade, uma declaração bastante curiosa de Germán falando sobre o sucesso dele no futebol e, claro, no Fluminense também. Combinado? Então, várias notícias nesse vídeo. Convido você desde já a assisti-lo até o fim para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o nosso tricolor. Vamos lá, galera. Eu quero começar esse vídeo aqui, né, fazendo essa rápida atualização dos resultados dos semifinalistas da Libertadores no final de semana. O Fluminense perdeu para o Cuiabá, a gente sabe bem disso, com um time completamente reserva, tomamos 3-0, uma partida muito ruim, o Fluminense não conseguiu jogar, esteve com um jogador a menos, o que prejudicou ainda mais, e claro, por mais que hajam críticas às escolhas do Fernando Diniz nesse jogo, a atuações individuais de alguns jogadores, no fundo, a torcida tricolor meio que já virou essa página, deixou essa partida para lá, porque sabe que o foco é a partida de amanhã. O Brasileirão era um time reserva, era uma outra mentalidade, a chave já está completamente virada. O Internacional, a gente chegou a comentar aqui também, perde em casa para o Atlético Mineiro. 2-0 Atlético Mineiro em cima do Internacional. O Inter jogou com o time reserva, mas colocou alguns titulares na partida. O Hugo Malo, por exemplo, lateral direito, que deve ser titular amanhã, foi expulso, inclusive, nessa partida. O Ener Valencia entrou, chegou a jogar alguns minutos também contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras, né, do outro lado da chave, também semifinalista, perdeu para o Bragantino de virada 2-1 no Brasileirão. Então, também mais um time semifinalista da Libertadores que não vence. O Palmeiras, por sinal, embora seja um time muito forte, para mim, um dos favoritos ao título da Libertadores, vem uma fase, não, praticamente não venceu, não fez gols no mês de setembro, vem numa fase não muito boa, empatou o primeiro jogo por 0-0 contra o Boca Juniors lá na Bombonera, e o Boca Juniors jogou melhor, teve algumas chances de vencer sim essa partida. E falando no Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino, teve clássico Boca e River, e deu River. O River Plate venceu o Boca Juniors por 2-0, portanto, os 4 semifinalistas da Copa Libertadores da América perderam seus jogos no final de semana. Sabem o que isso significa? Bom, acho que não significa nada, mas fica aqui a curiosidade, né, pra gente querendo saber como é que tá a situação dos times vivos na Libertadores. Acho que pode significar para a torcida tricolor dar uma acalmada. Ó, perder para o Cuiabá não é essa tragédia toda, até porque era um time reserva e os outros semifinalistas também perderam, né? Então não é uma exceção do Fluminense, tá certo? Mas fica aqui a atualização dos resultados do final de semana. Vale lembrar que Palmeiras e Boca Juniors se enfrentam na quinta, Fluminense e Internacional se enfrentam na quarta, portanto, o Fluminense vai definir a sua situação antes de saber o seu possível adversário, claro, em caso de passar de fase, nessa final de Libertadores, tá certo? Deixa o like aí no vídeo para a gente partir para a próxima informação, porque eu quero falar de Germancano. Germancano deu entrevista, falou sobre várias coisas na sua carreira, mas uma declaração dele em específico me chamou a atenção. Vocês devem ter reparado que o Germancano, além de comemorar fazendo L, claro, geralmente quando ele faz mais de um gol na partida, uma das comemorações é uma tacada de golfe. Não vou nem tentar imitar o movimento aqui, porque eu não sei jogar golfe, nunca joguei golfe na minha vida, acho que passaria uma vergonha enorme tentando jogar. Mas ele dá aquela imitada, né, da tacada de golfe em algumas comemorações. Ele já falou várias vezes que gosta de jogar golfe, é uma outra paixão que ele tem. Mas dessa vez ele falou sobre a relação golfe e futebol e disse que aprendeu algumas coisas com o golfe que ajudam ele no futebol. Eu abro aspas aqui para o Germancano. Ele disse o seguinte: paciência, concentração, ter um objetivo claro do que vou fazer. Tudo isso. E confiança também. Para jogar, tem que ter todas essas coisas. Eu nunca tinha parado para pensar que o golfe pode ter trazido alguma coisa de bom para o Germancano, mas esses pontos que ele falou são realmente muito importantes, cara. Um atacante, ainda mais com a característica do Germancano, que é um cara de um, dois toques na bola no máximo para finalizar, ele tem que ter um nível de concentração muito alto. Ele tem que estar sempre muito atento ali no jogo para quando a bola sobrar, ele tem aquela chance ali, ele tem que matar. Ele não pode perder a chance, não pode estar
A jogada não pode passar, o Germancano não pode perder uma chance porque ele se desconcentrou, porque ele estava desatento, porque ele estava relapso. Isso não pode acontecer. Ele acredita isso ao golfe, essa melhora na concentração. A paciência, né? A gente sabe que o golfe, não vou tentar me aprofundar aqui no esporte, mas o golfe você basicamente tem que botar a bolinha branca no buraco na menor quantidade de tacadas possível, né? Então você tem que ser paciente, claro, mas você também não pode ser enrolão, né? Você tem que tentar ser o mais objetivo possível, mas com paciência, sabendo que não adianta você também tentar inventar demais, às vezes mais prejudica do que qualquer outra coisa. É também muito da posição do Germancano, né? Ele tem que ser paciente para aguardar as oportunidades. Ele tem que fazer o possível para que as oportunidades apareçam, mas no fim do dia tem que aguardar as oportunidades. Ele não é um jogador que vai pegar a bola no meio-campo e driblar todo mundo. Ele vai ter que aguardar que o time crie essas chances para ele. Né? E essa coisa do objetivo claro é fazer gol. Né? O Germancano no futebol é isso. Ele tem um objetivo, fazer gol. O resto ele até ajuda, ele marca, ele ajuda a criar jogada. No jogo contra o Internacional tá virando bola. Beleza, participando bastante do jogo. Mas o objetivo dele na partida, todo mundo sabe, é muito claro. Gol. Fazer gol. É isso que o Germancano quer, é isso que ele foca, e nisso ele é muito, muito bom. Né? Então achei muito, muito curioso isso, essa relação do golfe e do futebol na vida do Germancano, ele dizendo que o golfe ajudou ele a se tornar um grande jogador. Vale lembrar, né, o Germancano já tem uma idade mais avançada, ele tem 35 anos, salvo engano, e foi um jogador que começou a se destacar na carreira com essa idade mais avançada, né? Ele teve um começo lá no Lanús, chegou a passar no México sem grande destaque. E aí lá na Colômbia que ele começou a se tornar esse artilheiro que ele é, aqui no Brasil, principalmente no Fluminense, confirma isso, sendo o principal atacante da América do Sul. Acho que não é exagero nenhum dizer isso, Germancano é o principal atacante da América do Sul hoje. Muito bacana essa informação do Germancano. Que não é bacana é a próxima notícia que eu vou trazer nesse vídeo aqui, porque o Fluminense tem um problema de última hora para a semifinal, tem um desfalque que eu considero sim importante para essa partida. O David Braz não foi relacionado para a semifinal, sequer viajou com o time do Fluminense e não jogará. Considero importante porque ele é uma das opções imediatas ali para a zaga, né? Você tirando o Felipe Melo, como sempre acontece todo jogo, o Felipe Melo é substituído. Entra o Marlon, se você precisar de mais um zagueiro, seria o David Braz, esse zagueiro experiente, que tem uma boa cobrança de falta, imagino que bata também bem pênalti, né, em caso de necessidade. Ele acaba ficando de fora dessa semifinal, o David Braz sequer viaja e não joga. No treino dessa segunda-feira, o David Braz teve uma torção no joelho esquerdo e aí, agora sim, vai fazer exames, né, já fez exames e está aguardando resultados. Porque a gente sabe, né, o resultado vai dar o grau da lesão, o grau do problema, mas a gente sabe que o David Braz não terá condições de atuar contra o Inter. O Fluminense já está em Porto Alegre e o David Braz não viajou. E aí o Felipe Andrade, zagueiro, que chegou inclusive a entrar contra o Cuiabá, né, foi uma das críticas feitas ao Fernando Diniz, não pelo jogador, né, mas o Fluminense com a menos, o Diniz meteu lá 3 zagueiros, manteve o Thiago Santos, enfim, o zagueiro que entrou para fazer esse terceiro zagueiro foi o Felipe Andrade, que é um zagueiro da base, chegou a ter mais oportunidades ali no ano antes da janela, né, que o Marlon chegou, etc. Chegou a jogar algumas vezes, fez até lateral esquerdo, mas é um lateral direito barra zagueiro da base do Fluminense, está relacionado para essa partida, em caso de necessidade, pode ser aproveitado pelo Fernando Diniz. Além dele, Nino e Felipe Melo, os titulares, né, vão para o jogo, e o Marlon, como eu disse, que é a primeira opção no banco, também está relacionado e vai para a partida. Problema então para o Fluminense, mas espero que, né, a gente não sofra com isso, com a ausência do David Braz. É a quarta opção da zaga, mas num jogo que eu imagino que o Nacional vai vir muito para cima do Fluminense, se Deus quiser, a gente vai abrir 1-0 logo para tirar um pouco dessa pressão. Talvez fosse interessante ter mais uma peça de defesa ali, em caso de precisar segurar a partida ali no finalzinho. E falando, né, em definições, na partida de amanhã, a gente tem uma indefinição muito grande na escalação tricolor. O treino dessa segunda-feira não trouxe revelações para a gente. A gente tem essa dúvida, né, já há muito tempo de como o Fernando Diniz vai escalar o time. Ele vai manter o 4-2-4, que jogou o primeiro jogo, foi muito criticado pela torcida? Ou ele vai botar o Alexander nesse time, vai povoar mais o meio e fazer um 4-3-3? Bom, a dúvida segue no ar. Muitos pedidos da torcida pelo 4-3-3, mas o Fernando Diniz parece gostar bastante desse 4-2-4, até porque o John Kennedy vem jogando muita bola, deve ser muito difícil barrar esse cara. Mas, no treino dessa segunda-feira, parece que as duas situações foram testadas. Então, não tem uma grande novidade, uma grande. Não é que não tem uma grande novidade, mas não tem um grande indício de definição.
as duas situações foram testadas, tanto o Alexander como volante ali ao lado do André e do Ganso, quanto o Ganso recuado de segundo volante e o John Kennedy lá no comando de ataque com o Germancano. No vídeo de ontem eu falei aqui, né, que a Comissão Técnica do Internacional acredita que o Alexander vai ser titular e eles estão se preparando para isso. Mas também disse nesse vídeo que achava a alegação deles fraca. Eles falaram que acham que o Alexander vai jogar, porque o Alexander não jogou contra o Cuiabá de titular. Só que o Alexander entrou naquele jogo. E o John Kennedy e o Germancano, não, desculpa, o Paulo Henrique Ganso, são os outros jogadores, né, que estão nesse imbróglio todo, esses caras nem entraram em campo contra o Cuiabá. Então, por essa lógica, o Alexander não jogaria, jogaria John Kennedy e Paulo Henrique Ganso. Eu acho uma lógica um pouco fraca, até que o Alexander entrou no segundo tempo devido à necessidade, o Fluminense com um jogador a menos, e o Paulo Henrique Ganso acabou não entrando devido à ausência de necessidade. Ele ia entrar, mas o Martinelli foi expulso, então ficou difícil, né, para o Ganso entrar, um jogo muito mais pegado. Não é muita característica do Paulo Henrique Ganso, você tem que correr mais, o Fluminense com a menos, não é muito a característica dele. Para essa partida segue em definição. O Fernando Diniz deve tomar essa decisão em definitivo na terça-feira, lá em Porto Alegre. O Fluminense fará treinos por lá, terça-feira também conhecida como hoje. O Fluminense vai treinar lá e aí deve ser o momento em que o Fernando Diniz vai tomar essa decisão. Mas a gente sabe, para saber ao certo, né, 100% de certeza qual vai ser o time do Fluminense, é só quarta-feira, 8h30, quando sair a escalação, porque até lá sai informação do que vai acontecer, do que não vai, do que o Diniz treinou, do que o Diniz não treinou, mas a gente conhece, né? Pode tudo mudar à beira do jogo. O Fernando Diniz é um cara bastante imprevisível, meus amigos e minhas amigas. Eu quero saber, claro, de vocês que estão me assistindo aqui, tão confiantes pro jogo de amanhã. Fluminense passa de fase, jogará a final da Libertadores? Quanto que vai ser esse jogo? Comenta aqui o seu palpite para a gente trocar aquela ideia sobre o Fluminense. Combinado? Ó, hoje, 7 horas, tem live pré-jogo, fazendo aquele esquenta da partida aqui na Central. E você, claro, tá mais do que convidado. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!